E aí, galera, tudo bem? Aqui é Ibson Cabral, aqui na Digital Edu, nesse sábado maravilhoso, né? Que dia é hoje, né? Sábado, é dia 26 hoje? Deixa eu ver aqui. É dia 20, que dia é? Dia 26, galera, isso aí, dia 26. Cara, tá perdinho, né? 26 de abril aqui no Rio de Janeiro. Tá dizendo que tem chuva forte aqui no Rio, hein? Até agora não pintou não, mas tá meio esquisito aqui no celular. Está dizendo que tem chuva forte, está predominantemente 24 graus, com a máxima de 27 e a mínima de 21 graus, tá? A parada é o seguinte, aqui na Digital Edu tem duas coisas muito legais. No sábado que vem, dia 3/5, vai começar o Conajaio, no caso, as inscrições do Conajaio, tá? Para você participar do Conajaio, tá? Vai lá no site também do Conajaio, você pode submeter a palestras e tudo, tá? E no final de cada episódio desse aqui da Digital Edu, a gente vai passar o link aqui da certificação, né, do certificado que vocês participaram aqui. Mas para você receber esse certificado, você tem que entrar na plataforma Digital Edu. Está aqui, ó, digitaledu.com.br. Daqui a pouco o nosso amigo Wagner vai colocar o QR Code, tá? Mas ele está sendo transmitido aqui para o Facebook, 2 Facebooks. Está no LinkedIn da Digital Edu. Está no YouTube do nosso amigo Wagner Dumont e da Digital Edu, quer dizer, 1, 2, 3, 4, 5, 6 plataformas com transmissão simultânea, tá? E o interessante de hoje, nesse evento, tá? E eu vou trazer um convidado que eu conheço ele há bastante tempo, já tem um tempo. A gente nunca trabalhou junto, acho mesmo um projeto, não, tá? Mas esse cara, ele no início do Pipoca Ágil, lá no podcast, que ainda era pelo celular, ele me deu uma força, amigo. O cara me deu uma força legal. E eu não tinha chamado ele ainda para fazer tanto Pipoca Ágil. E eu falei, cara, olha só, tem uma vaga aqui na Digital Edu, tá? Para a gente conversar, falar e te ver, né? Que eu não vejo o cara desde 2019, eu acho. Tá? Ele confirmou aqui de bastidores, desde 2019 a gente se vê. Final de 2019, ou começo de 2020, não me lembro. E a gente fazia os podcasts, os episódios, né, via celular. E ele deu uma força no início. Eu falei, cara, e acompanha também aqui toda a nossa jornada. Aí eu falei, cara, legal, bacana. Vou trazer ele aqui no Digital Edu, na plataforma séria aqui na Digital Edu, tá legal? Então, vou chamar o nosso amigo, né, um cara gente boa, Bessa, que a gente vai falar sobre IA, destravando a agilidade na transformação ágil. Bem legal. Já contamos aqui nos bastidores algumas coisas bem legais, porque sabe como é que é, né? Não tem roteiro aqui também na Digital Edu, a gente bate papo livre, como se estivesse tomando um cafezinho, tá legal? Então, vou chamar o palco aqui da Digital Edu, meu amigo Augusto Seixas. Beleza, amigo? Bom dia. Bom dia, galera, tudo bom? Você estava falando aí, né? Isso. De 2019 a 2020. Eu falei, caramba, como o tempo voa, né, rapaz? Voa. Cara, que ponto chega, né, cara? E quando era presencial, volta e meia a gente se esbarrava, né? Várias vezes a gente se esbarrou ali no prédio do Ventura, no prédio da Caixa. Sim, é verdade. A gente nunca trabalhou junto, né? Não, na né? mesma equipe, não. Né? Incrível. Mas trabalhou em mesma empresa, não, né? Na mesma empresa. Na época na DBA, né? Ah, não, mas eu não era da DBA. Ah, não era da DBA nessa época. Então foi na Caixa, você devia estar com uma outra empresa e eu era da DBA. RSI, cara, inclusive. Isso. RSI. Inclusive, eu peguei o pessoal da RSI. Isso, inclusive eu achei um cartãozinho da RSI, cara. Aqui, ó. RSI, eu era gerente de projeto lá na RSI, cara, é mole. Eu conheci, Peguei agora, recentemente. O pessoal da RSI, então foi por isso. É verdade, cara, como é que pode? Isso tem muito tempo atrás. Bem mais de 2019, bem antes. Foi bem antes, né? 2000 e pouquinho lá, sei lá. Né? Acho que 2008, 2010, 2009, alguma coisa assim. Para parada é o seguinte, cara. Às vezes eu tô fazendo uma entrevista, eu nem falo quando eu comecei. Não, cara, é Jurássico. Não, cara, meus cabelos brancos denotam uma existência maior na Terra, né, cara? Mais tempo dentro na Terra, né? A parada é o seguinte, Augusto, hoje o tema, né, IA destravando a agilidade na transformação digital. A gente falou muito rapidamente nos bastidores, e a gente tocou num lance bem legal, quando você falou assim, você lembra quando na ChatGPT começou a se popularizar, as pessoas, eu não uso ChatGPT para fazer texto, eu não uso, eu ponho a mão. Eu já vi muita gente escrevendo no LinkedIn, eu não uso ChatGPT, eu escrevo à mão. E aí, o que você acha? Modificou um pouco hoje em dia isso?
Cara, modificou. Eu no início, né, eu pensei, pô, chat GPT e tal, né? Aí eu comecei a usar, né? Aí conversando com meu filho, ele, pai, cuidado quando usa, ele vai te conhecendo, né? E é verdade, né? Outro dia, Isso. no episódio, você falou uma coisa interessante ali, né? Eu vou fingir que eu sou uma mulher e vou falar, meu marido tá saindo perfumado, recebe Isso. mensagem, né? Eu É. quase quero mandar mensagem para pô, não faz isso não, pode falar que você tem uma amiga nessa situação, entendeu? Porque ele vai te conhecendo, entendeu? Então você vai fazer perguntas, aí ele vai atrelar, às vezes, algum ponto lá atrás que você conversou, pô, mas quando a gente falou de tal tema e bababá, é interessante. Antigamente falava assim, melhor amigo do ano é o cão, né? Tá aqui embaixo aqui de mim, né? Realmente, continua sendo. Depois a IA. Cara, a IA verdade. é fantástica. Você pode usar para tudo, para literalmente tudo. Como eu faço para chegar da Ilha do Governador no Leblon? Ele vai dizer os trajetos. Se for a IA paga, ela é mais atualizada. Né? Sim. Meu filho estava na academia, aí a menina falou que assim, Gabriel, eu precisava comprar um computador, eu vi esse aqui, ó, 4 mil, na faixa de 4 mil. Aí ele perguntou assim, mas qual é a sua necessidade? Deixa eu ver aqui qual é o computador. Ó, já vi aqui. Mas qual é a sua necessidade? Ela, eu preciso para isso, para isso, para isso. Aí ele tem o pago, né? Ele tem um chat GPT e mais um outro lá, né? E aí tem 3, na verdade. Aí ele fez um deep learning, né? Lá, pum, pesquisa. Ele falou, ó, achei um aqui melhor da Asus por 2.800 na loja tal, né? Perfeito. Porra, então inclusive, Augusto, aconteceu comigo, sabe o que foi esse negócio de IA? Eu simplesmente, o carro que eu peguei de herança do meu pai, a chave que você abre e você tem um alarme, né? Você dispara o alarme, né? E ela, não sei, trocar a bateria, te configurou. Beleza. Eu falei, caramba, ele só abre a mala de trás? Quer dizer, eu pensando aqui, cara, como é que abre a mala que você abre só no chaveiro? Né? Que não tem botão, quer dizer, eu não sabia que tinha botão lá dentro. Aí fui no Gemini, olha só, eu tenho um carro desse, assim, Volkswagen, embora, e como é que abre a mala sem a chave, sem o alarme? Aí falou assim, vá no botão direito, né, da tua porta direita do motorista, e tem lá, e disse qual era o sinal que tem a mala aberta, você clica lá e vai abrir todas as portas. Falei, caramba, é mesmo, amigo. Abrindo todas as portas. E não foi nem no manual, foi no Gemini, ele conseguiu para mim. Mas diga aí, toca o barco aí, meu camarada, que hoje o convidado é você. Tá? Pô, tu falou uma coisa interessante, cara. Eu estava vendo um bate-papo, né? O cara falou assim: eu herdei uma máquina fotográfica, porra, antigaça, né? E tinha um pininho aqui na frente que eu não sabia para que era aquele pino. Então, volta a falar: se você tem a paga, né? Você tira uma foto. Aí ele falou: pô, tirei uma foto da máquina, né? Aí botei um círculo. Para que eu uso esse pininho aqui, esse coisa aqui? Aí ela falou: para você usar um flash externo, papapá, e deu toda a explicação. Uma máquina antigaça, né? Então, hoje em dia, não usar, cara, assim, a pessoa vai ficando defasada. Sim. Aí, uma das perguntas que eu colocaria aqui, né? A gente nem combinou, né? Mas eu colocaria que assim, a IA, ela vai tirar o emprego das pessoas? Né? Não. Eu acredito que não. O mundo está mudando. Né? Lembra que lá atrás tinha datilógrafo? Sim, né? eu lembro, fiz curso de datilografia. Eu fiz curso de datilografia na escola Hamilton. Né? Isso. Aí, pô, tinha um datilógrafo, pô, tirava mó onda, não, tem datilografia. Meus filhos digitam rápido, nunca fizeram datilografia. É inacreditável isso, cara. Para que precisava fazer, né? ASD, FG, aquela coisa toda. Verdade. Enfim, né? Existe datilógrafo hoje em dia? Pô, não. Assim, hoje em dia tu pode gravar e eles transcrever. Se for caso, depois tu vai lá e corrige, altera e tal. Pô, até o Teams faz isso, né? Das reuniões. E o que matou o teclado, sabe o que foi, Augusto? O mouse. O mouse matou o teclado. Entendeu? Cara, hoje, e quando eu era do grande porte, né? Eu era do grande porte, para tu ver como as coisas vão mudando. Né? Eu era do grande porte, aí passei para trabalhar para plataforma baixa, né? Micro, né? Vamos dizer assim, né? Embora continuasse trabalhando com mainframe, né? Só que eu estava acostumado com aquele monitor cabeçudo da IBM, lembra? Isso aí. Nada. Ali era pauleira, né? Na marreta mesmo, né? Melhor teclado que existiu foi aquele mecânico da IBM. Verdade. É verdade. Mas hoje em dia ainda tem uns teclados mecânicos que são caros. São caros. Mas que você
coloca aqui. Aí, enfim, aí mudou para micro. Cara, aí teve um treinamento, né? Aí, de CSP. Teve um treinamento de CSP. Aí eu, caramba, cara, aí entrava no Windows, né? Aí a menina que estava mais avançada, ela dava o Alt Tab, aí mudava de uma tela para outra e tal, não sei o que, a configuração. Eu olhei aquilo e falei, morri. Primeira coisa que eu pensei, morri. Não é? Verdade? Morri. Pô. Como ela consegue essa dinâmica, cara? Aí eu, pô, não é possível. Aí o pessoal foi almoçar, eu falei, não é possível, vou morrer, eu não vou almoçar, eu vou ficar aqui. Aí fiquei lá, eu falei, rapaz, ela só tá mais à vontade com os ambientes, que eu sei que eu vou ficar à vontade. Aí tu começa a se interar ali. E a mesma coisa é a IA. A IA é lá da década de 50, que começou lá atrás, os estudos sobre isso e tal. E a evolução está exponencial agora. Né? Aí se perguntar, voltando à pergunta original, a IA vai tirar os empregos? Não, não vai tirar. Ela pode ser até que reduza a quantidade de emprego, mas vai criar outros. Como acabou a datilografia, vão existir outros que a gente ainda nem conhece direito. Mas outra coisa, vai melhorar muito a performance das pessoas. Sim, a minha, por exemplo, melhorou em alguns aspectos. Sério, melhorou. Porque, por exemplo, aquilo que eu falei, quero fazer uma reunião tal. Bota os tópicos aí. Ele ajeita, aí eu vou dar uma ajeitada, né? Obviamente, dá um contexto, dou uma ajeitada, e aí a coisa vai. Aí eu falei, show, cara. Então, ganha produtividade. Eu não fico mais perdendo tempo pesquisando imagens, pesquisando aquelas coisas todas. Não, ele vai lá e prepara. Até no Office mesmo, cara, fazer a apresentação PowerPoint, é porque eu não tenho pago, né? Mas eu estava vendo o Free da web, cara, ele dá cada imagem para a gente fazer. Inclusive, eu estou até no Pipocast fazendo uso do Office, né? Eu estava fazendo só do Google e a apresentação estava muito simples, mas estava assim, o simples que funciona. Agora eu estou elaborando mais e estou fazendo a partir do Office gratuito, mas dá vontade até de pagar pelas imagens, pela própria projeção, né, dos slides e tudo. Independente disso, Augusto, eu acho que a IA, tá, é como... lá no Pocage eu tenho um programa de IA, né? Pocage na IA. E eu vejo que a evolução está tão grande. É com o Zeca, isso aí. O Zeca, o Carlos Alberto, gente boa beça. E o que acontece? Eu vejo que a evolução está para tudo. Esse lance da foto, por exemplo, eu tirei foto de quê? Eu tirei foto e perguntei... Como é que foi? Acho que foi desse relógio aqui. Eu perguntei se tinha, aonde eu conseguia pulseira para esse relógio. Ele me mandou uma loja, que até fora do Brasil, não tinha no Brasil e tudo, para comprar uma pulseira, que isso aqui eu colei a pulseira, mano, que não estava legal. E aconteceu justamente o que teu filho fez. Né? E a gente consegue fazer essa habilidade. E uma coisa que também aconteceu, logo quando surgiu o ChatGPT, a minha esposa estava reclamando assim, essa aula de inglês não tá legal lá no colégio da nossa filha, mais nova. E como é que eu vou escrever uma carta, né, um e-mail para o diretor, né, falando que não está gostando, mas de uma forma formal, suave, uma coisa bacana, suave, legal. O cara mandou o contexto, o cara escreveu uma carta num texto muito bacana, elogiando o colégio, elogiando ele, tudo, mas, né, dizendo aquele negócio. E já aconteceu contigo isso também, né? Acontece também contigo esse negócio aí de escrever elaborar um texto melhor, né? Direto, eu tinha que mandar um texto assim, eu pensei, como que eu vou mandar um texto bacana, assim, exatamente, questionando um determinado ponto. Aí eu botei alguns pontos positivos, mas o que eu precisava era exatamente falar de tal tema ali que não estava muito legal. Ele monta ali bacana. E assim, eu falei de uma forma suave, sem ser agressivo e tal. Aí ele monta para a pessoa entender. Então, assim, é fantástico. Eu uso, tá? Se perguntar, não uso. E, por exemplo, eu trabalho numa consultoria e presto serviço para um banco, tá? E tu sabe que agora eles estão fazendo o reorg, né? Então, no banco. Eu já trabalhei num outro cliente que também fez o reorg. E para que é o reorg? É para economizar grana, né? E melhorar a produtividade, né? Otimizar a coisa como um todo. Então, tem todo um processo para aquilo ali. E um deles, que já está sendo utilizado, todos os devs têm que usar o Gemini. Eles estavam falando ontem na reunião. Vocês estão usando? Tem que entrar todos os dias. Se não entrar, vai ser chamado papapá. Inclusive os terceiros.
Né? Aí eu estava Caramba. na reunião, falei, caramba! Que evolução, né, cara? Ninguém me falou. Me manda aí qual é o link para a licença. Não, a Jair Macho não precisa, não. Não, você lembra que a gente é da época que não podia entrar na internet, se lembra? A gente era da época que a gente não podia entrar na internet, era um problema sério. Você não tinha ter acesso a isso. Você vê, hoje a galera tá todo mundo assim, como você falou, né? Usem e abusem disso, né? Por exemplo, voltando lá atrás, o que passava na cabeça das pessoas? Se o cara está na internet, é porque ele não está trabalhando. Não está trabalhando. Muito pelo contrário. Eu trabalhei em alguns clientes que não podiam usar a internet, né? Não podia usar a internet. E aí os sites que poderia utilizar estavam liberados, se precisasse de algum outro, tinha que pedir para liberar aquele site. Eu falei, cara, mas os caras vão pesquisar, tá com uma dificuldade no SAP, em qualquer coisa, né, que seja. Tá com uma dificuldade numa criação de uma coisa lá. Aí ele vai pesquisar, aí ele vai achar a solução. Entendeu? Então, pô, libera. Cara, eu sempre fui assim, eu nunca fiquei no pé de ninguém por causa de hora que chega, de hora que sai. Muito pelo contrário. Cara, faz teu horário aí. Eu quero que entregue. Entregou, tá legal? Pô, cara, tá bacana. Se você faz em 4 horas e o outro faz em 8, cara, é assim. Mas vamos ser razoáveis também, né? Se você ganha para 8, pô, vamos tentar ficar 8 horas para produzir mais e tal, para justificar. Até depois eu pedi até um aumento. Falar, pô, a senioridade do cara aqui é maior e tal. Então, com certeza, isso você traz as pessoas para ficar com você, entendeu? Vários gerentes meus falam, pô, mas como que tu consegue, Augusto? Eu falo, cara, eu não perturbo ninguém, cara. Muito pelo contrário, eu só peço, né? Pô, me ajuda. Pô, teve uma vez um episódio, né, de 1 hora extra, que o diretor precisava que os caras ficassem no final de semana, né? Ó, Augusto, eu vou precisar que a tua equipe fique no final de semana. Aí ele foi lá, falou com todo mundo. Ninguém quis ficar, cara. Caramba. Ele me chamou na sala dele e falou, Augusto, é sempre com a tua equipe esse problema e tal, eu preciso. Eu falei, pô, deixa comigo. Sabe o que eu fiz, cara? Nada demais. Eu fui lá, abracei cada um, parei do lado, abracei e falei, cara, vocês sempre contaram comigo, né? Agora eu tô precisando de vocês, cara. Pô, dá para vir nesse final de semana para me ajudar? Pô, vou. Cada um, fui falando um a um. Aí fui anotando o nome. Teve umas que não podia, porque tinham um compromisso já e tal, não dava. Cara, eu não me lembro agora, de 28, eu consegui 16. Óbvio, não precisava de todo mundo, né? Eu consegui 16 nomes. Cheguei lá na mesa dele e falei, ó, tá aí, ó, 16 nomes. Pum. Aí, como tu conseguiu isso? Cara, comunicação. Você saber como você vai se comunicar. Você não pode chegar e exigir que o cara vá, mas se você pedir uma ajuda, foi o que eu fiz, cara. Interessante isso. Eu lá no Pocard já fiz um episódio falando o seguinte, e eu escutei recentemente, assim, não é que vai desviar do processo de IA, mas é assim, quanto mais a pessoa microgerencia, mais insegura essa pessoa é. Exato. Tá? A pior coisa é que você, né, tem que trabalhar com uma pessoa que ela chega para você, eu não confio em ninguém. Eu tenho que estar sempre validando as coisas. É ruim, cara, você tem que delegar, cara. E por mais que ocorra erros, tá? Errar é humano, acontece. As coisas mas só erra acontecem. quem faz. Isso, perfeitamente. E eu entendo muito bem, cara, eu fico assim, foi até gozado que nesse dia, depois que eu fiz esse episódio, eu estava no almoço assim, eu falei, gente, eu fiz um episódio falando que quem microgerencia é inseguro. Putz, teve um camarada lá que na hora ele não, mas não é bem doeu, assim, né? pô. Doeu, cara. A carapuça serviu, cara. Serviu na hora. Serviu. Cara, você confiar, tem que confiar, cara. Tem que confiar, não tem como, amigo. E eu tenho que ser parceiro ali, cara. Não adianta você. Você já fez isso? Ó, a gente tem que fazer isso agora, hein, gente? Pô, cara, a pessoa fica um saco. Por isso que eu acho legal a agilidade, inclusive tem até comentário já aqui, ó. Augusto, tem comentário aqui, ó. Que legal. O Aguinaldo aqui. O Aguinaldo está sempre com a gente. Respeito ainda é a maior forma de se comunicar. Perfeito, Aguinaldo. É isso aí, perfeito, cara. Perfeito, cara. Ele mandou um bom dia. Obrigado, Aguinaldo. Aguinaldo, digo mais. Eu sempre falo para todo mundo, você tem que vestir os óculos do outro e tentar enxergar o mundo como ele enxerga, entende? Porque, às vezes, você tem um certo nível cultural e você está lidando com uma outra pessoa que talvez ou esteja no nível acima ou no nível abaixo, né? Sim. E você, às vezes, não consegue se entender. Então, tu veste os óculos dele e passa a olhar o mundo como ele olha, que você vai entender melhor a situação do outro, né? Então, com certeza. E tem muita gente dia -dia. ainda. E tem muita gente desconfiada da IA ainda, porque não sabe usar.
entendeu? Tem uma coisa que não sabe usar. Quer ver uma coisa interessante? Para você usar IA, você não pode fazer a pergunta pode até fazer a pergunta direta, pá, tal coisa. Pode ser que ela não traga aquilo que você precisa, ou que você quer, né? Então, o que eu digo? É você ensinar ela, a IA. Ensinar como? Você dá o contexto que você precisa. Eu estou no contexto tal, o que eu preciso é isso. Ela vai ser mais específica. E digo mais, você ainda pode ir detalhando, trocando, como se estivesse conversando com a pessoa. Pô, isso pode melhorar. E ela, pum, você quer exemplo? Pum, pá, pá, pá. E aí você pode falar assim para ela, fale para mim como se eu tivesse 5 anos de idade. Cara, aí ele vai dar uma mastigada naquilo, transformar numa coisa mais simples. Entende? E então, já aconteceu comigo, Augusto, já aconteceu comigo aí, ano passado, foi ano passado, retrasado, acho que foi no retrasado, ano passado. Então, quando o ChatGPT saiu, eu fiz uma pergunta. Quais são os cenários que não se aplica o Kanban? Essa foi a pergunta. Tá? Fiz. Pum. 8 itens lá. Botei no LinkedIn. Cara, deu a maior zebra. Deu uma zebra do caramba. Deu uma zebra. O nego me cancelou geral. O cara ligou para mim, ligaram para mim fisicamente. Y, o que você fez? Aí o que acontece? Aí, né? Mas foi assim, um cancelamento geral mesmo, cara. Foi brabo, foi brabo. Aí qual foi a situação, cara? A gente está usando o ChatGPT, nem todo mundo sabe já usar. Exato. E o ChatGPT, ele lê o que está em volta, né? Exato. Tá ali, em volta. Então, qual foi o diagnóstico disso? Que eu fiz até um programa, inclusive até teve um cara de co-host, que fez 5, acho que foram 5. A gente falando justamente sobre o que aconteceu ali, né? A gente falando que não é bem aquilo que o ChatGPT mostrou para mim. E eu fiz o seguinte, eu botei assim, gente, isso sou eu, Y. Agora, se um gestor, uma pessoa que quer, né, tem dinheiro, e ele quer dar uma olhada no ChatGPT e ele faz esse tipo de pergunta, cara, é porque tem pouca informação de Kanban para buscar isso. Então, quanto mais a gente falar sobre, foi especificamente Kanban, quanto mais a gente divulgar isso, é melhor. Porque o ChatGPT, ele começa a pegar as coisas, né? Mas aí as pessoas não entenderam, que nem outra coisa que deu uma zebra, cara. Eu até falando até com o Wagner, às vezes o meu jeito brincalhão, as pessoas não entendem. Tá? E deu uma outra zebra comigo no LinkedIn, foi muito gozado, cara. Não sei se você viu essa vez. Na eleição que teve do São Paulo, né? Estava o Pablo Marçal. Pablo Marçal, né? Aquele cara que bateu em todo mundo. É um cara disruptivo. É influência. Cara, eu botei lá que o Pablo Marçal seria um SM numa transformação digital. Como se fosse uma transformação digital, seria o SM. Cara, deu zebra. As pessoas não entenderam o negócio. Teve gente que entendeu. Falou assim, pô, realmente, cara, o cara chegou quebrando todo mundo. Pá, 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 pá. Então as pessoas às vezes não entendem, vai na emoção. E também foi o ChatGPT que fez isso. Não, realmente, para o Marçal, na agilidade, seria que nem o Scrum Master. A gente, quando chega numa empresa tradicional e quer implementar a transformação digital, nós somos ETs. Exatamente. São pessoas diferentes. Né? De quebrar coisa. Tem que tomar muito cuidado. Né? Sim, a maneira de você... Eu fico lembrando aqui algumas coisas, cara. Cara, é incrível. Né? O que acontece? Quando eu migrei para agilidade, né, toda vez que eu migro de uma posição para outra, eu começo a fazer os cursos, tiro a certificação. Né? A primeira que eu tirei foi a PMP, e aí depois, em 2018, comecei a migrar para agilidade e tirar os certificados da agilidade. Aí tu tira os certificados, né? Aquele by the book, aí tu sente o cara... Pá, é o cara. É o cara, né? E tal, aquele negócio, meu Deus, cara, meu Deus. Eu gosto de contar para todo mundo, né, os meus erros também, né? Para todo mundo. Lições aprendidas, cara. Lições aprendidas, né? Então você lê aquele texto é bacana. Só que tem um entorno, né? E tem um contexto do local, né? A época, tem uma série de coisas, né? Se você voltar lá para 1900, algumas coisas que aconteceram naquela época, você tem que voltar àquele contexto. Você vai dizer, pô, aquilo não é uma atrocidade, mas qual era o contexto da época? Né? Perfeito. Então, e a mesma coisa quando você chega numa empresa, você tem que entender o contexto daquela empresa, entende? Então, tem alguns vacilos ali que, pô, não, mas isso não pode, que não pode, tudo pode, cara. Depende de como vai fazer,
certo? Não, com certeza. Olha, o Aí já Agnaldo foi. mandou aqui, ó. Augusto, o Agnaldo é muito gostado, ele é muito ativo aqui. Eu e o Y viemos de um modo de trabalho onde o único direito que tínhamos era baixar a cabeça e executar ordem. Nosso É amigo Augusto verdade. também veio dessa época, né? Sou dessa época. Ah, vocês Boa, disseram Aguinaldo. tudo agora. Aí ele complementa que a agilidade muda paradigmas e dogmas que as empresas não querem mexer. Tem um problema sério aí em cima. Exatamente. Olha só, tem um lance engraçado. Eu não vou falar a empresa, vou falar o contexto. Cheguei numa empresa, acabei de chegar de paraquedas. Pá. Aí, pô, me apresentaram a equipe, né? Aí o gerente que bancava aquela bagaça toda, né? Da Squad, me chamou. Augusto, olha só, esse negócio de agilidade aí, como é que é? Essa maneira hippie, essa maneira hippie aí de tratar as pessoas e tal, não sei o quê. Não, a equipe não está entregando, eu estou insatisfeito. E é o seguinte, eu vou acabar com essa bagaça toda. Sabe por que eu não acabei? É porque eu não posso. Aí eu falei, pô, eu só escutando, né? Aí eu falei, pô, me deu uma arma. Se ele não pode, já me deu uma arma, né? Eu já peguei, eu falei, não pode. Pum, guardei, né? Pá, guardei. Eu vou pegando as coisas. Pum. Aí eu falei, pô, o cara detesta agilidade. O que eu vou falar para ele? Aí eu falei, acabei de chegar, não sabia nada. Aí eu falei, fulano, é o seguinte, eu acabei de chegar, entendi a tua mensagem, teu recado, vou entender o cenário e conversar com a equipe. E volto aqui para te responder. A gente pode combinar assim? Você tem 2 semanas. Isso aí. Sprint. Ai, Aí eu saí de lá sem conhecer nada, né? Aí eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer, né, cara? Aí peguei a ferramenta da época, né? O board. Aí comecei a olhar o board, né, cara? Aí comecei com cada um. Pô, me fala de você, rapidamente, né? Para tentar conhecer. 2 semanas é muito pouco. Aí cada um falou, pô, moro em tal lugar, trabalho, não sei o que, sou casado, tem isso, faço isso, minha competência é essa, Cada um falou. Pum! Falei, beleza, entendi. Mas todo mundo para todo mundo. Aquilo já melhorou o ambiente, né? Já melhorou o ambiente. Falei, gente, sim. tô aqui para te ajudar vocês. O fulano lá tá insatisfeito pra caramba porque a gente não tá entregando, né? E a minha missão é que a gente consiga entregar, né? Mas eu falo a gente, mas na verdade eu não faço nada. Quem faz são vocês. Eu preciso que vocês nos ajudem. Eu sou o cara que vou lá apanhar. Vocês não vão apanhar, não. Eu vou lá apanhar, né? Então eu tô lá para defender vocês. Aí eu olhei o board, cara. Aí eu tinha feito o curso de Kanban, né? Aí eu falei, pô, pega os que estão mais prontos na minha cabeça, pega os que estão mais prontos ali, né? Para entregar rápido. Aí eu olhei, né? Aí peguei, né? Lá o mais pronto para o menos pronto, né? Isso. Cada um, botei lá, projetei. Esse aqui, o que tá pegando? Tal. Quem vai fazer? Fulano. Pum. Esse aqui, pum, pá. Aí fui trazendo trás para frente, vamos priorizar esse, pá. Aí eu sempre uso o Pareto, né? 80-20, aquilo que era mais complicado a gente deixa um pouquinho, Eu falei, o importante é entregar volume, cara. Aí a final da primeira sprint que eu tava participando, tá aí ó, a entrega. Aí o cara que não gostava de Scrum, de agilidade, falou, caramba, como tu conseguiu isso? Os caras estão aqui um tempão, a anterior não entregou nada e tal, ele entrava no detalhe, não sei o que, não entregava. Eu falei, não, pedi uma ajuda da equipe, só organizamos. Quero ver se isso vai continuar. Aí a mesma coisa. Pá. E aí a coisa foi, cara. Aí foi de boa, né? E o cara, pô, me adorou. Aí tanto é que quando eu pedi para sair, ele falou... E ele era um cara grosso, falava palavrão, intimidador. Uma vez uma menina deu um vacilo lá, porra, ele esculachou a menina chorou, senti que não estava com vídeo, né? Eu senti que ela chorou, chamei ela depois no privado, falei, pô, isso foi para mim, não foi para você, papapá. Tive que conversar até 11 horas da noite com ela, tadinha. É interessante, né? O cara a gente intimidador mesmo. Aí quando eu fui sair, ele falou assim para mim, pô, você vai fazer falta. Eu falei, cara, é uma surpresa você falar isso. Ele, não, tu vai fazer falta sim. Eu falei, pô, obrigado, eu sinto isso como um elogio. Ele, pô, mas é. Né? Enfim. Aí teve um outro cliente, né? Pareto. Né? Aí eu fui trabalhar, né, no outro cliente, pô, mesma coisa, não entregue, mas... Aí eu vim lá com Pareto, né? Peguei os mais 5, aí entreguei, né? Cheguei, fiz um levantamento das entregas no período, aí consegui identificar alguns períodos que tinha mais entrega e outros. Aí chamei, pô, por que aqui? Porque aqui o fulano estava trabalhando com a gente, ele saiu, que era um cara sênior. Aí eu falei, aí entendi a curva de entrega. Aí mandei o Pareto, um volume. Aí o gerente falou, porra, olha só,
Lições aprendidas, né? Bacana que você entregou um volume, mas tudo isso que você entregou para mim não tem valor. Porque eu tenho que priorizar. Eu falei, você tem razão. Prioriza. Por ele priorizou hoje o mais complicado. É sempre assim, cara. Olha só, estava falando com um amigo meu ontem. Cara, você pode falar do que for, tá? Waterfall, né? Go Horse, Kanban, Scrum, o que for. Tá? O que o cliente quer é entrega de valor. O cliente tem que estar satisfeito. É isso. Ponto. Entendeu? E é interessante você falar isso, por exemplo, tem até o Egídio está falando aqui, que o que acontece? Quem está na plataforma, a gente não consegue colocar aqui. Tá lá. Então, o Egídio está na plataforma, por exemplo, comunicação e assertividade fazem toda a diferença, o comentário dele. Ele falou aqui, o Egídio Paixão. Augusto, achei interessante seu case, em que você procurou 1 a 1 e conversou. Top, muito assertivo. E é verdade, a gente tem que conhecer a equipe, porque já me falaram uma vez, vieram me procurar, né, uma vez aí. Ibson, o que foi? Aí, Ibson, pô, 2 vezes aconteceram isso. Aí, Ibson, o pessoal não quer fazer dele, não quer fazer todo dia dele, não quer... Eles não estão... Falei, é mesmo? Aí contou os... Falei, é mesmo? Mas vem cá, eles estão entregando? Entregando então, mas eles não estão fazendo agilidade. Falei, mas espera aí, em que situação que não está fazendo agilidade? Não, porque não estão fazendo dele todo dia. Pô, mas... Cara, eles podem fazer quantas vezes, ainda mais em uma equipe madura, isso que as pessoas não entendem. Não é não, Augusto? Se é uma equipe nova, um projeto novo, cara, a dele é muito importante, né? Para até fazer um team building ali, conhecer as pessoas diariamente, pá. Agora, se a equipe roda há muito tempo, você vai entrar como transformação digital, beleza, age digital lá. Vem cá, todo mundo se conhece, já não sabe. Pô, então vamos fazer a dele quando vocês acharem 2 vezes por semana, beleza? As pessoas se falam direto. Então não adianta você estar, como a gente falou, né? Do by the book. Pá. Outra coisa também, tem gente que não entende que as pessoas podem estar rodando, é o tal do Scrum Zubi, né? Rodando agilidade legal, mas não estão entregando. Exato, as pessoas acham que não está entendendo que está planejando mal. Eles podem estar fazendo todas as cerimônias, mas o planejamento, a execução está ruim. Eles não estão planejando, não sabem ainda planejar. E as pessoas ainda não conseguem analisar que acham que a agilidade é para entregar mais rápido. Eu falei, não. Às vezes o cara pode estar entregando, o que você falou, a quantidade grande, mas sem valor. Exato. Né? Não adianta, não, eu tenho que entregar essa tarefa. Mas voltando aqui para a IA, tá? Eu utilizo a IA para agilidade, muito para agilidade, por projeto que eu tenho lá no Pipocate, que é o Simulação de Projetos Ágeis. Como eu falei, para quem está assistindo aqui pela primeira vez a gente aqui e não sabe desse projeto, Simulação de Projetos Ágeis, esse ano estou com mais de 20 times, cara, 20 times de 10 temas diferentes, 2 times para cada tema e cada visão diferente, não dá para fazer sem IA, né, não? Tem que ser a IA. Então, a IA me ajuda bastante. Mais um caso aí de IA que você acha que é legal na métrica, é bacana, né? Usar IA para você fazer, né, análise de... Você consegue fazer várias análises, né, cara? Hoje em dia, né, existe uma série de comportamentos, né, diferentes que podem reproduzir o comportamento humano, tá? Um deles é o machine learning. É o chamado aprendizado de máquina, né? Que é o processo que acontece de maneira automatizada, tá? Então, ele reconhece e reproduz aquilo, mediante algum conhecimento prévio dele, né, através dos algoritmos. Tá? Por exemplo, os mecanismos de pesquisa na internet é um desses algoritmos. Né? Não, beleza. E é interessante, as pessoas às vezes não têm noção do que é. E eu já vi pessoa fazendo retrospectiva, todo mundo era formal. Aí botou aquela retrospectiva, que às vezes não tem nada a ver com o público. Porque a pessoa está tão embarcada no... Não, eu aprendi a retrospectiva fã, né? Do Caroli, fã retrospect, né? Mas a equipe é todo mundo formal demais, então não adianta você também... Então é interessante que você me relatou aí, né? Que tem você contextualizar a IA para uma retrospectiva. Eu tenho um público-alvo que é assim, 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 assado. Né? O pessoal está desanimado, ou o pessoal animadão demais, e dá um contexto.
que você sugere como retrospectiva? Isso também acontece, Assim, não? retrospectiva, né? Primeiro ponto, você estar muito ligado ali no que está acontecendo no entorno. É o primeiro ponto, para você poder direcionar alguma coisa. Eu gosto sempre de começar com um esquenta, né? Eu começo, e aí, que nem você faz. E aí, pessoal, como é que é e tal? Como que tá aí? E fulano e tal? Teu filho tá melhor? Isso. Cada um, né? Aí eu boto, geralmente, às vezes, uma árvore, ou um iceberg, ou um barco, né? Alguma coisa, alguma imagem, né? Na praia, enfim. Aí bota assim, aí eu boto várias carinhas, sorrindo, triste, chorando, papapá, feliz pra caramba e tal. Pega uma carinha dessa e bota onde você está se sentindo agora, nesse momento. Aí a pessoa bota em cima, bota no meio, embaixo, enfim, bota lá embaixo, se for um navio, bota lá embaixo como uma âncora e tal. Pô, fala rapidamente aonde você está e o porquê, né? Aí a pessoa fala e tal. Às vezes tem alguns que estão meio chateados com alguma situação, né? Estou aqui me sentindo como um âncora, não consigo sair do lugar, bababá. Aí eu falo, pô, legal, pô, vamos ver, vamos entender. Então, por quê? Pô, bom ter falado isso. Então, eu sempre incentivo. Bom ou ruim, eu sempre incentivar. Porque e aviso, olha, a gente aqui está num ambiente seguro. Quem está aqui? Ó, é fulano, fulano, fulano. Se puder ligar a câmera, é melhor, porque a gente consegue olhar no olho. Se tivesse presencialmente, a gente se vê de corpo inteiro, concorda? Então, ligar a câmera é legal. Mas se a pessoa não se sente à vontade, sinta-se à vontade. Eu acho legal ligar a câmera. Né? Esse contextualização para IA é interessante, né? É interessante. E aí, depois que faz o esquenta, aí você começa, pô, o que foi bacana? Pô, aí o pessoal se elogia. E o que não foi bacana? Alguém vacilou? Alguém poderia ter ajudado, não ajudou? Eu faço algumas provocações. Eu sei, eu estou ali no dia a dia, né? E eu aviso, ó, a retrospectiva, todo mundo fala que é lavagem de roupa suja, tá? Mas olha só, já teve retrospectiva que quase saiu briga. Não é para isso. Não é para ofender a pessoa, usar palavras de baixo calão e tal. É manter o respeito. É falar, pô, Y, eu estava na situação tal ali, tu podia ter me ajudado. Aí o Y vai responder, pô, cara, pior que podia. Só que eu estava pegado com tal coisa, de repente a comunicação não foi legal e tal. É para isso, para a gente se entender, né? No dia a dia ali. Sim. Às vezes você acordou virado, o outro acordou virado, e pá, no girar, aí dá estalo, né? Assim, o respeito. Exato. Uma retrospectiva, isso é um briga. Cara, sabe o que aconteceu uma vez? Eu estava trabalhando numa equipe que eu acho que o Scrum Master sofre muito, cara, que a equipe cobra, o cliente cobra e o teu gerente cobra você. Todo mundo é o cobra, cara que ali, todo mundo cobra. Eu lembro muito bem que foi uma sprint muito, era PO nessa época. A sprint foi muito difícil. E foi interessante que a retrospectiva começou, o SM carcando a galera. Eu falei, caramba, eu falando com o cara, não é assim, cara, não faz isso não, porque aí o pessoal não. Cara, e aquele esquema que eu falo com os SMs novos que estão entrando aí no simulação de projetos, ou quem for SM. Gente, o SM, enquanto SM viu algum problema, não é para guardar, ou para qualquer pessoa também, não é para guardar na retrospectiva. É para falar qualquer problema na hora que aconteceu. Na hora. Não é eu vou esperar, né? A retrospectiva falar aquilo tudo. Não, cara, já chama no cara e fala isso. E é interessante que tem um comentário aqui da Lia M, mandou aqui pra gente, ó. Trabalhei em uma empresa onde a diária chegava a durar 1 hora, caramba. Era ridículo o tempo perdido. Caramba. Depois de muitas reclamações, né? Passaram por 2 vezes por semana, mas cada time fazia uma scrum rápida de 15 todo dia. Tem que ser rapidinho, cara. É rapidinho. Só para saber como é que tá. É mais ou menos assim, fiz isso, vou fazer isso e tô com uma dificuldade e tal. Eu anoto, eu uso o caderno. Aqui, eu uso o caderno. Eu falo, pô, tu é antigo. Não, tu tá falando, às vezes eu tô anotando. Rapidinho ali, para não esquecer e tal, perder. Aí eu anoto. Aquilo que eu tenho que tomar uma ação, eu boto um quadradinho, né? Aí quando eu comecei a ação, eu boto um traço. Se eu finalizei, eu boto o X, completo o X ali. É interessante. Se eu percebo que a coisa vai... Não, que eu estou com dificuldade, eu falo, se é uma coisa que vai agregar para todos que estão ali, eu deixo evoluir um pouquinho. Aí vai passar um pouquinho, de 15 minutos, 20 minutos, pode chegar até meia hora e tal. O ideal é que não muito. Mas se eu percebo que o contexto é muito fechado ali para 2 ou 3 e não para todos,
Eu falo, a gente pode discutir. A gente pode voltar nesse ponto, assim que acabar dele, a gente continua aqui na sala e libera o pessoal. Porque aí, não, pô, beleza e tal. Então, eu procuro fazer isso. E as dailies de 15 minutos, às vezes eu demoro 10, às vezes eu demoro meia hora, né? Mas depende do contexto. Não precisa ser by the book. É você entender ali o que é necessário. E eu sempre digo, não espere a próxima dele para falar do problema. Isso uma aí. vez, 2 vezes não conseguiu, Augusto, tal coisa. Opa, me chama, manda mensagem. Sim. Se eu demorar a responder, chama, né? Manda WhatsApp. Ali, assim, a gente tem 2 salas, 2 chats, dos devs e dos QAs, né? Então, nos QAs tem os LTs e dos devs tem os devs e os LTs. E eu estou em todas as salas, né? Sim. Assim como os LTs também, nas salas ali. Então, pô, manda lá. E eu estou sempre olhando ali. Às vezes eu olho e falo, tá falando com fulano de tal. Se eu percebo que a pessoa demorou, mano, pô, fulano, conseguiu ver isso aqui? Né? Sei lá, às vezes a pessoa está envolvida em alguma coisa e não vê o chat. Aí eu, procuro a pessoa, pô, ó, dá uma olhada lá. Às vezes eu estou em outros chats que estão LT, que a gente está com problema de performance, aquela coisa toda, pá, com outras pessoas, com AD, pessoal de infraestrutura, pá. Às vezes alguém manda uma mensagem lá, eu vejo que ele demorou a responder, eu chamo ele no privado, fulano, dá uma olhada lá no chat tal. Aí ele, qual é o chat? Eu boto lá a discussão do chat, né? Eu gosto de facilitar, né? Sim, bem melhor. Uma outra coisa que eu faço são os filtros no Gira. Volta e meia me pergunta, Augusto, quais são as histórias que estão ready for prod? Eu pego o link, essa aqui, ó, pum. Se eu não tenho o filtro, eu pesquiso rapidinho, trago para Excel, papapá, jogo, são essas. E aí vou lá e crio o filtro. Né? Toda pergunta que me fazem, eu falo para todo mundo isso, toda pergunta que me fazem, eu transformo num filtro. Sim. E dou mastigado. Mas aí sempre me pedem, pô, como é que é? Eu mando o filtro de novo, o link. Interessante que a gente está falando, né, dessa rotina que a gente tem, e é interessante a IA, a gente quando tem uma situação diferente e a gente não... É legal perguntar, IA, se nessa situação o cliente aconteceu isso, quais são as orientações que você pode dar para a gente para não dar ruído, né? Exato. E é interessante que ele responde de uma maneira, né? Ou você pede para contar, né? Conta o caso, qual foi a solução que aconteceu, alguma coisa assim, assado. Dê um exemplo. Eu acho, né? Cite um exemplo, qual é a melhor técnica que eu posso usar para, de repente, não causar uma estranheza, né? Alguma coisa assim. E é interessante porque é como fala, a IA acaba sendo um copiloto. Você não é um SM sozinho, né? Você não é um desenvolvedor sozinho. Né? E uma coisa bacana que você falou, que em determinados lugares, em muitos lugares, estão forçando não, né? Estão pedindo para usar a IA para a produtividade aumentar, né? Isso é bem bacana. Coisas que há um tempo atrás era... Ela está forçando, porque quem não usar vai ser punido. Falou que vai ser punido. Até que eu falei, pô, não, você não precisa. Vai ser punido. Mas, assim, obviamente, né, por que eles querem isso? A visão que eu enxergo, ninguém falou. Eles querem produtividade, é isso. Sim. A empresa entendeu que se o cara usar, ele vai ter produtividade. Né? Aí, voltando, a IA vai tirar os empregos? Cara, eu acredito que vai melhorar muito a produtividade. Aí, com isso, onde teria um 10, pode ser que precise de 6 ou 7, talvez. Né? Mas sempre vai ter dev. E hoje em dia, você adquire a senioridade mais rápido do que na nossa época, quando a gente começou. Para virar um sênior, era no mínimo de 5 a 10 anos. Eu já trabalhei em empresa que com 2 anos o garoto virou sênior. Mas o garoto era bom. Entende? Sim. E é interessante, você falou de desenvolvimento. Desenvolvimento, então, é bem interessante porque às vezes o júnior quer um sênior do lado, ou um pleno, para tirar dúvida. E ele pode tirar dúvida com a IA. Né? Olha, tem esse algoritmo aqui, consegue para mim, né, fazer com que esse componente, esse comportamento aqui, esse componente, será que ele reflita o que o cliente quer? A IA ela pode sugerir coisas e o cara começar a evoluir assim do que ele esperar um sênior responder para ele, né? Eu acho legal por conta disso. Você acha que é nessa pegada também? Se você tiver algum problema, não tem problema, não. Fica tranquilo. Não. Eu só botei aqui porque tocou a campanha para minha esposa ir lá. Não, aqui é online, ao vivo, e é assim mesmo. É a vida normal, né, cara? Entendeu? Assim, mas eu sempre busco na IA a informação, né?
Antes eu tirava muita coisa, eu sempre tive esse hábito do que me pede, eu transformo numa ferramenta. Pô, ferramenta como assim? Eu faço uma extração e consigo, eu jogo para Excel, melhor amigo do homem também, é o Excel, né? Tem várias pessoas agora amigo do homem, né? IA e Excel, cachorro, né? O Excel sempre me ajudou muito, me auxiliou muito, né? Em todos os lugares que eu fui. O que eu faço? Você me pede uma coisa, eu olho aqui e falo, caramba, qual é a primeira análise que eu faço? Isso vai me dar trabalho. E isso vai ser uma coisa repetitiva. Então, peraí, tem que analisar a situação e transformar numa coisa mais simples. Né? Lá no BNDES, otimizar, né, o tempo, né? Otimizar o tempo. No BNDES, eu trabalhei com SAP, né? O terceiro lá, né? Trabalhei com SAP, era líder de uma frente, GRC, né? Aí fui trabalhar lá e tal. E aí, passou um tempo, o meu gerente falou assim, Augusto, agora você vai cuidar de todos os chamados SAP, de todas as frentes. Eu falei, caramba, quem cuidava era um outro cara que já dominava quase todas as frentes, né? E falava muito bem inglês, né? Aí eu peguei todos os chamados em inglês, falei, pô, beleza, primeiro desafio, ok, né? Primeiro. E aí fui lá pro cara, como que você vê? Não, eu vou, olho aqui, olha só, eu olho, aquele chamado que teve algum ajuste e tal. Eu falei, mas como você sabe? Não, porque eu tenho na cabeça já o que está acontecendo, e mano. Eu falei, pô, como que eu vou ter isso na cabeça, maluco? Né? Eu não lembro o que eu comi ontem. Aí eu falei, verdade. Complicado. Eu falei, cara, não é possível. Aí eu comecei a trabalhar, né? Cara, aquele negocinho que o cara pediu estava tomando mais o meu tempo do que realmente que eu fui contratado para fazer. Eu falei, vão me matar. Eu falei, não, isso não. Aí eu falei, desafio. Pronto. O que eu tenho que fazer? Aí eu comecei a olhar como que eu poderia ver de responder rápido aquilo, né? Responder rápido. Eu gastava quase um dia inteiro quando comecei. E fazia muito pouco as atividades que eu era originalmente contratado, que aquilo estava me dominando. E aquilo dava estresse, porque o gerente geral, e aí cobrava das frentes, as frentes ficavam me cobrando, virou uma loucura, um pandemônio. Sabe o que eu vi? Olha só a sacada que eu tive. Eu fazia uma extração lá daquele board lá da SAP, tá? Dos chamados, Ctrl+C, Ctrl+V, pum, jogava para Excel. Aí comecei a ver. Aí eu falei, tem a data e hora que abriu e a data e hora que teve alteração. Né? Aí eu joguei em duas planilhas, pegava a última visão e a visão atual. Aí eu fazia um comparativo, mudava a cor daquilo que atualizou, do que não atualizou, deixava na cor. Aí eu só ia no que atualizou, olhava lá, papapá, e pum, aí pum, começava a disparar. Aí comecei a gerar gráficos também, olha só. Aí eu falei, vou ajudar isso aqui para mim. Vai virar uma ferramenta. Aí eu comecei a gerar gráficos, que os chamados têm high, médio, low, né? Aí eu comecei a gerar chamados low aberto há mais de tanto tempo, tem movimentação, papapá. Aí tinha reunião com a SAP, eu cobrava. Cara, eu inverti em menos de 20 minutos, não era nem 20 minutos, tá? Em poucos minutos, 2 minutos, eu fazia a extração, já tinha o resultado. Aí eu pegava o e-mail, né, que você pode fazer com a IA, né, voltando aqui para a IA, eu fazia na mão. Mas hoje em dia ia facilitar muito mais. Por quê? Sim. Eu jogaria para o Excel, eu já teria o prompt ali do e-mail e falava, eu quero só que pegue os dados do Excel. Então, aquilo que eu fazia, que demorava teoricamente 20 minutos, todo mundo ficava feliz comigo, falei, como tu consegue? Eu falei, não, eu fiz uma mágica aqui no Excel. Aí mostrava. Eu sempre mostro o que eu faço, eu não escondo, não. É isso aqui, pô, tu fez isso aqui, pô, legal. Tu criou uma ferramenta. Eu falei, é mesmo, né? Assim, para me ajudar. Então, hoje, com a IA, seria mais fácil ainda. Porque eu ia fazer a extração, jogar para Excel e falar, IA, vai. Acabou. Né? Eu poderia botar um determinado horário, né, para eu fazer a extração e ela gerar o e-mail, mas eu poderia também startar. Chegar e falar, não, porque eu não sei que hora que eu vou liberar, então fica a meu comando. Interessante. Automatizar tarefas. O comportamento do profissional mudou muito. Eu vim no mainframe também, eu trabalhei até como operador de computador e depois analista, programador, né? Na época de COBOL nem tanto, mas eu usava muito Natural Database. Tá? E o que acontece? Você lembra que antigamente, né, o cara falava assim, só ele sabe mexer nesse... Só ele. Era só ele. Aí acordava o cara de madrugada, deu problema. Aí você vai entrar no código do cara, o cara tem GoTo para tudo quanto é lugar. Eu já vi, sem brincadeira, o cara botar uma oração
no comentário, botou a oração dele mesmo, oração lá, desenhava, as pessoas deixavam um comentário, porque realmente era procedural, né? Então não tinha esses componentes hoje que tem, né, vários tipos de programação diferentes naquela época. E a gente era egoísta. A gente era egoísta, a gente não trabalhava para o outro. Aí tinha ciúme daquele negócio. Ciúme daquele negócio. Então a gente não trabalhava o código para o outro usar. E hoje em dia, né, com a padronização, com todos esses softwares de você analisar algoritmos, está tudo padronizado, porque se você sair dali e outro pegar, ele consegue. Né? Não, hoje em dia tem uma pontuação, senão não consegue nem compilar. Isso aí, perfeito. Mas eu sempre fiz o seguinte, né? Existia isso, só aquele cara sabe aquilo. Aí lascou, tu virava refém daquele cara. Isso, né? Perfeito. Aí eu perguntei, e se o cara morrer? Aí, porra, Augusto, proteção do cara morrer? Não, ele pode mudar de emprego, ele pode tal, pode adoecer, ficar hospitalizado, tem que fazer uma cirurgia. Só ele sabe. Eu falei, isso é ruim. Aí ele, pô, não mas só ele. Eu falei, eu não gosto de só ele, não. E quando eu comecei a desenvolver, eu tive essa dificuldade, voltou para tudo lá, tu não conseguia entender. E tudo que eu desenvolvia para qualquer um pegar, o pessoal fala, pô, teu código é sempre simples. Eu falei, mas é para qualquer um pegar, sabe por quê? Senão eu vou morrer aqui. Só eu sei isso. Não, eu sei. Só eu sei e qualquer um que pegar saberá. É isso. Com certeza. Quando eu virei gerente, né, a primeira coisa que eu vi, tinha isso lá na equipe, né? Não vou falar a equipe, que talvez a pessoa tenha. E só o fulano sabia isso, só o ciclano sabia aquilo, só o fulano. Aí eu reuni todo mundo, né? 30 e poucas cabeças. Eu falei, pô, gente, assumi aqui, me tornei gerente, né? Não sou gerente, me tornei gerente, mas já vou antecipar uma coisa que eu achei bonito. Um cara lá no passado falou para mim. Eu vou repetir aquele negócio que eu achei bonito, né? Ninguém pode ser refém de ninguém. E eu falei, e eu não vou ser refém. Mas como assim, Augusto? Então, vou voltar àquele exemplo passado. Quem é... Eu não vou falar quem, eu sabia quem era quem, né? Quem é o fulano que só conhece isso, e mais ninguém conhece, e isso aqui, esses três aqui, tá? Eu não sei quem é, eu sabia quem é. Eu não sei quem é, mas estou dando um exemplo qualquer esdrúxulo, tá? E botei eu direcionei a carapuça. Esse, que só conhece isso, quando me pedirem para reduzir a equipe, os 3 primeiros vão ser esse da lista. Aí, nego, pô, tu é maluco? Tu vai parar? Aí eu falei, vou parar. Se tiver que me dar um tiro, que me dê agora. Que me dê agora esse tiro. Sabe por quê? Porque esse e esse não vão poder tirar férias, não vão poder morrer, não vão poder fazer nada além de fazer isso. Entenderam? Você quer tirar férias? Como que você vai tirar férias? Você não vai tirar férias. E aí você vai me dar um problema lá na frente. E eu não quero esse problema lá na frente, eu quero esse problema aqui agora. Aqui agora. Se tem esse problema, a gente vai resolver agora, depois da reunião. Vou continuar na sala, vocês podem sair, e quem tiver nessa carapuça que eu mandei, pode vir. Mas se a pessoa não vier, eu vou chamar, porque eu sei quem é. Eu sei quem é. Aí eu, pô, veio Sidmar. Eu falei, não é Sidmar. Eu conversei, cara, olha só, você não vai poder tirar férias. Mas aí, você tá com medo de quê, cara? Você é bom. Você é bom. E outra pessoa que vier, você pode tornar aquela pessoa boa, ser seu parceiro. E evoluir, cara. Mas não, as pessoas têm medo. Não, eu fiz isso, isso é meu. Que seu o quê, cara? Nada. Você nasceu aqui, você não nasceu aqui, nem vai morrer aqui, cara. Eu já mudei de emprego diversas vezes, cara. Augusto, eu lembro naquela época que a gente estava naquele banco estatal, né? Que você conheceu lá naquele banco da 2009, 2010. Exatamente, lá no banco estatal. Eu era sênior tester. Aí a gente foi para um projeto lá e veio comigo, né, um cara que era júnior, tester e júnior. Aí o que acontece? Tu era teoricamente, da RCI, né, nessa época? RCI, perfeito. Aqui o cartãozinho da RCI, vamos ver, RCI aqui. Aí o que acontece? Eu planejava os testes e ele executava. Teoricamente era ser assim. Eu planejo os testes e ele executa. Mas eu falei, o quê? Meu amigo, vamos fazer tudo junto, vai planejar junto comigo, eu vou testar junto contigo. Exato. Cara, e o que aconteceu? Foi justamente nesse momento, sem querer, a gente estava começando a fazer isso, aconteceram 2 coisas que eu achei ótimo.
o cara me liga lá da empresa, né, que a gente estava no cliente. Ibson, vem cá que eu quero conversar. Eu falei, ih, meu Deus, você mandando embora. Tipo assim, né? Você mandando embora. O que aconteceu para conversar? Do nada, vamos conversar, o gerentão lá. Aí foi legal porque o cara me convidou para ser o gerente de relacionamento lá. E ele falou comigo, Ibson, você tá com fulano de tal? Já começa a treinar ele. Ele já tá treinado. Trocar. Eu falei justamente, não, já tá treinado, ele faz tudo que eu faço. É mesmo? Que legal. Aí o momento 2, passado vários anos, mas vários anos mesmo, tá? Eu reencontrei esse cara numa empresa, ele é gestor, virou gestor, muito legal, cara, eu quero ver o gestor. E ele colocou no LinkedIn que na transição toda de carreira dele, ele fez um texto legal e me colocou no meio. Pô, que bacana, eu trabalhei com o Ibson, um cara que me deu uma oportunidade. Cara, eu nem sabia disso, que eu tinha sido uma referência em algum momento na vida profissional do cara. Olha que bacana. Eu achei tão bacana isso, cara. Eu não tava. Você não tinha intenção ali. Eu falei, cara, se a gente está nós dois juntos, por que eu vou passar para você se a gente pode fazer tudo junto? E você vai aprender também a fazer, e eu também vou te ajudar a fazer as coisas. Isso não tem preço, amigo. Isso não tem preço. Você é que nem quando você é professor, né? Eu fui professor há muito tempo. O aluno te reconhecer na rua, pô, esse foi meu professor. Cara, é muito legal que isso não tem preço, cara. Às vezes você marca as pessoas de uma maneira legal. Vamos falar em marcar as pessoas, Augusto? Interessante, né? E quando era presencial, era mais fácil eu encontrar alguém na rua, vinha e me abraçava. Pô, Augusto, quando a gente trabalhava junto, teve uma frase que um jovem falou assim para mim, Augusto, que eu saí da equipe, fui, né, para outro lugar. A impressão que dava que quando você trabalhava aqui, você fazia de tudo para a gente não ficar parado. E o gerente agora faz de tudo para a gente ficar parado. Olha que coisa. É mesmo. E só voltando àquele primeiro momento que eu virei gerente, falei, se tiver que me dar um tiro daqui agora, né? Eu estava começando a ser gerente ali, né? E eu fui um pouco infeliz na colocação na época. Sim. Né? Porque hoje eu faria de forma diferente. Falava, gente, olha só, o ideal é que se distribua, eu vou conversar com cada um aqui para ver como a gente vai fazer, é mudar o texto, entende? Então a gente vai aprender, a gente tem que aprender a ir se moldando, né? A gente erra, né? E faz. Assim, eu fui um pouco assertivo ali, que eu queria dar um impacto, mas eu poderia fazer diferente naquele momento. De uma maneira diferente. E aí eu fui aprendendo, né? Porque assim que você vira gerente, você não é gerente, você acha, pô, o gerente não faz nada, só vem aqui e cobra, né? E aí, quando eu virei gerente, eu vi quão difícil era lidar com as pessoas. Sim. Né? E aí eu fui aprendendo. Obviamente, isso foi em 2008, estamos em 2025, quanto tempo tem, né? Eu virei gerente ali, né? E como eu aprendi, tanto com cliente, quanto com a equipe, com uma série de coisas. Hoje, né, as pessoas falam assim, pô, tu adora falar comigo e tal, não sei o quê. Eu falei, pô, mas no início eu tive muita dificuldade, né? Embora eu sempre fui mais amigável, tá? Mas às vezes tinha que tomar uma atitude um pouco mais drástica e tal. E a gente vai mudando. A gente tem que mudar. Você não tem que ter aquele negócio de eu nasci assim, sou assim, você Gabriela. De Gabriela, né? Tem um amigo meu, né? Eu não vou citar nome, não sei se ele está assistindo, que ele fala para caramba do pai dele, né? Milico e tal, aquela coisa toda. Eu falei, cara, tu faz a mesma coisa, tu idolatra teu pai, tu faz a mesma coisa, tu pode fazer diferente. Aí, aí fica chateado comigo. Eu falo, cara, amigo é isso. Eu tenho que dizer a verdade. Senão não sim. Não adianta ficar chateado. Cara, sabe o que eu escutei uma vez? Quando eu fui lá para aquele banco estatal, eu encontrei um cara gerentão lá, que foi meu estagiário, que eu digo, foi estagiário do meu lado quando eu trabalhei na Embratel. Ele era estagiário. Aí ele passou no concurso, quando eu encontro um cara 10 anos depois lá, um cara gerentão lá. Tive que me reportar para ele. Sabe o que ele falou comigo? E eu fiquei com aquilo guardado. Como é que era antigamente, cara? Porque antigamente não, como tem muita gente assim ainda no tradicional. Ibson, eu sou o gerente aqui, mas eu quase não almoço com ninguém. Eu sei que às vezes as pessoas vêm almoçar comigo por interesse. Você vê que tipo de liderança, cara? Isso é um tempo atrás, tem mais de 15 anos atrás, mais de 15 anos atrás. Ele falou, Ibson, eu fui ser gerente legal, mas eu sinto que as pessoas vêm almoçar comigo com interesse. Isso é ruim, né? Isso é ruim. E é diferente do líder. O líder, as pessoas querem almoçar contigo. Vamos embora lá. E você, é assim, cara, tem um lance Você falou um negócio bem legal, cara. A gente muda bastante com o tempo,
A agilidade veio para mudar o comportamento, a atitude das pessoas, o tal do mindset, que eu não gosto nem de falar essa palavra, né? Humanizou mais, né? Humanizou mais. Isso aí, cara. Aquela frase que eu falava, né? Que a agilidade humanizou o nosso trabalho. Mas a gente está chegando ao final, Augusto. Está chegando ao final aí, porque já está batendo 10 horas. O Wagner Dumont, você vai entrar, Wagner? Eu não me lembro se você já mandou aí o link da galera. Ele falou que não ia entrar, não me lembro agora no início, para mandar o link da galera do certificado aí. Vem para Digital Edu, vocês que estão fora, que vocês estão fora aqui da plataforma Digital Edu, vem para cá, tá? Tem gente lá no YouTube, eu estou vendo aqui. Vem para a plataforma para justamente, deixa eu ver aqui, ó, se ele falou. Eu vou enviar agora. Então, o Wagner vai enviar agora, tá? O link para vocês pegarem o certificado. Tá legal, gente? E já eu queria falar o seguinte, Augusto, dá um pitch aí de 1 minuto, né? Dica, recomendação. Eu vou recomendar livro também aqui. Vou recomendar meus livros aqui. Não sei se tem livro próximo aí, mas para recomendar para a galera aí. Você tem alguma recomendação? O que você acha aí? Assim, se eu tivesse que fazer uma recomendação, use a IA para tudo. Quero fazer um churrasco, estou com um problema com minha mãe. Né? Outro dia eu vi um exemplo do cara do almoço que ia com a mãe, mas ele tinha um outro compromisso. Como que eu vou mandar uma mensagem? Tua esposa, você usou aí para tua esposa no curso de inglês. Você consegue usar a ferramenta para tudo. Né? Se você usar o chat GPT, mas tem Gemini, né? Copilot, tem vários. Né? Tem um Cloud, Cloud, né? Acho que meu filho tem. Né? Então, o Cloud, você bota as características, base de dados e tudo mais, ele gera um programa, você diz o que você precisa. Você diz a tua necessidade, ele pode gerar uma base de dados para você, já organizada. Então, você consegue fazer várias coisas. A IA, ela veio para melhorar a nossa vida. E muita coisa vai mudar daqui para frente. Tá? E quem sobrevive não é o mais forte, mas é aquele que melhor se adapta. Tá? Verdade. Assim, então, só erra quem faz. Não se preocupe de errar. Pô, já errei pra caramba. Nossa, já errei muito. Tem erro que eu tenho até vergonha de contar. Né? Tem alguns que eu gosto de compartilhar. Né? Assim, e a gente vai aprendendo. O que você não pode é insistir nos erros. Você tem que ver, não, eu fiz aquilo. Aí você acha que está certo naquele momento. Aí você começa a refletir e fala, poxa, podia ter feito diferente, né? É igual dirigir. Verdade. Quando eu comecei a dirigir, eu era um pouco mais agressivo, 18 anos, cara, né? Então, quem não pode entrar na minha frente? Então, hoje, o que eu faço? Cara, todo mundo que vem, entra aí, vai. Isso aí, perfeito. Tá com pressa, vai, pode ir. Aí minha esposa fala, pô, tu deixa todo mundo passar? Eu falo, deixa, não tô com pressa. Ela, pô, mas a gente tem que chegar. Eu falei, não, a gente vai chegar. É assim, pra que a pressa, né? E seja humano com as pessoas, com todos. Cara, é porque não dá para contar aqui a situação. Mas, cara, assim, às vezes eu passo na rua, tem gente que fala comigo que eu nem sei quem é, cara. Entendeu? Com certeza eu devo ter sido gentil com essa pessoa em algum momento. Mas eu mesmo não sabendo, eu falo com a pessoa, pô, legal e tal. Quando era presencial, às vezes eu encontrava alguém no metrô, cara, olha só. Assim, pô, Augusto, e aí, tudo bem? Falava meu nome, cara. Eu falava, meu Deus. Isso aí, aconteceu comigo isso. Tudo bem? Eu falava, cara, da onde, cara? E aí, você tá lá ainda? Eu falo, tô. Lá onde? Já aconteceu demais comigo também, cara. Aí, às vezes, o cara descia ali na Carioca, aí eu imaginava, o cara deve ser do cliente tal. Deve ser, né? Tô imaginando ali. É porque, assim, de acordo com o nível que você vai crescendo, virando gerente e tal, mais pessoas vão te conhecendo e menos pessoas você conhece, né? Ou mais pessoas você conhece, mas mais pessoas. Né? Então, enfim. Pô, cara, o que aconteceu comigo lá no podcast foi muito interessante, porque eu fui no Scrum Day, ano retrasado, em São Paulo, aí simplesmente eu gostava... Um cara chegou para mim, o Y, tudo bem? Lembra de mim? Eu não lembrava dele, mas eu falei, cara, sabe o que aconteceu comigo? Você lembra? Eu era mecânico de automóvel, agora eu sou Scrum Master. Que maneiro, cara. Caramba, eu conversando contigo, você me dando as dicas e tudo, falei, cara, legal. Aí o que acontece? Beleza, fiquei muito feliz. Eu estava almoçando lá dentro, mesmo no Scrum Day, em São Paulo, de repente passou o cara, estava com um amigo meu, eu falei, meu amigo, conta a história de novo para esse meu amigo, para esse testemunha do que eu não quero receber isso sozinho. Você tem que ver testemunha. Mas, independente disso, eu quero falar o seguinte. Esse livro aqui, eu fiz parte, Inteligência Artificial, tá? É da Brasport, tá legal? É o 5º livro que eu faço parte. Tá? Estou fazendo parte aqui. Esse livro, né, foi o último lançamento e tudo. E tenho mais 4 aqui, ó, que você tem que fazer o merchan, né, galera? Não tem jeito. Aqui, ó.
Jornada de Inovação também, escrevi um capítulo aqui bem legal, bem bacana. Esse aqui, ó, Jornada Colaborativa, eu falei sobre gratidão, foi muito legal também. Gratidão, eu falo isso todo dia. Gratidão. Ó, Jornada da Transição da Agilidade. Eu também fiz vários podcasts aqui no Pipocágio com ele, tem meu nome tá aqui também. E esse último aqui, eu fiz até um episódio lá na Brasport, Jornada Ágil, além da TI, que eu fui curador desse livro. Chamei vários amigos meus para falar justamente agilidade fora da TI. Então é isso, Wagner. E aí, tranquilo? Já posso me despedir direitinho? O pessoal já preencheu aí. Diga, pode falar. Pode falar. O que acontece? Cara, olha só. Se você tiver uma IA que você paga, você, por exemplo, pode pedir para resumir um livro. Né? Isso. Você, por exemplo, eu tenho um vídeo aqui de 1 hora. Aí você pode mandar o link e pedir, pô, resume para mim. Aí ele vai resumir, não é que você não vai assistir o vídeo, é que você, é interessante eu assistir. Aí você vai e assiste o vídeo. Então, Sim. A IA, ela vai estar otimizando muito o nosso tempo. Então, eu falo, utilize porque você, qualquer um, né? Você vai evoluir. E outro ponto de conhecer a pessoa, eu falei com meu filho, pô, eu vou conversar com o Y no sábado e tal. Ele, pô, o cara, olha só, eu nunca tinha falado com você. Eu conheço ele do Pipoca Rádio. É mesmo? É mesmo? Seja, que legal, ele falou cara. Que conhece. Ele falou, pô, conheço ele, já vi, não pessoalmente. Aí ele falou, já vi. Eu falei, pô, é legal. Eu falei, ó, conheço ele, ó, de longa data, antes de ter cabelo branco. Que maneiro, velho. Que legal. Então, que legal, bacana. Augusto, vamos fechando aqui, que o sábado maravilhoso aí, um bom final de semana para vocês, para todo mundo, gente. Vamos dar um tchau direto para a galera aí. Valeu, gente. Abraço, fica com Deus e gratidão para todos.